Então eu queria falar um pouquinho da importância da igreja e da importância das experiências com Deus nessa idade, nessa faixa etária. E eu queria escolher um texto muito significativo que se encontra em Êxodo, capítulo 3. Eu só quero ler versículo 10 e 11. Êxodo capítulo 3, versículo 10 e 11. Quero tentar ser rápido. Se puder, pode soltar aqui para mim também, se alguém puder soltar o cronômetro ali. Eu vou tentar ser rápido, para a gente orar depois pela conferência, pelos adolescentes e por você, que eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Um texto muito conhecido que é sobre o chamado de Moisés, lá quando Moisés tem experiência na sarça. Ele é chamado, Deus de uma maneira toda especial, ele se depara com aquela sarça, aquele arbusto, que ele estava acostumado a ver, de vez em quando acontecia desses arbustos por conta do calor, por conta do deserto ali, da atmosfera. Às vezes acontecia uma queimada, um arbusto queimava, mas esse era diferente porque ele queimava e não se consumia, e ele queimava e tinha algo diferente ali. E Deus chama Moisés ali, Moisés se aproxima e Deus fala da missão de Moisés. No versículo 10 diz assim, o próprio Deus falando com Moisés: vá, pois, agora, eu estou o enviando ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas, porque lá ele falou um pouco antes que ouviu o clamor do povo, estava escolhendo Moisés para ir ali, que Moisés realmente seria usado para essa missão. Porém, no versículo 11, Moisés diz assim: Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu? Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu para cumprir essa missão? Esse quem sou eu, ele está sempre presente na nossa vida. Vira e mexe, às vezes, diante de qualquer desafio. Tanto para os adolescentes, quanto para nós, adultos. Toda vez que a gente se depara com algum desafio, principalmente com os desafios espirituais, com a vida cristã, o Senhor sempre nos chama a fazer, a cumprir coisas que estão acima de nós. Porém, quando a gente vê Moisés falando e tendo dificuldade, quem sou eu queria lembrar um pouquinho a trajetória de Moisés. O que Moisés passou até chegar aqui ele se encontrava com 80 anos. Mas eu queria voltar talvez lá na gestação de Moisés. Moisés, ele é gerado ali no momento onde os meninos israelitas estavam com decreto de morte. Então, quando Joquebede ali, a mãe de Moisés, engravida, ali naquela gestação, com certeza mãe de Moisés e o pai, o que mais talvez falaram, talvez o que mais oraram é o quê? Que seja uma menina, porque se for um menino, provavelmente vai ser assassinado, provavelmente vai morrer. Hoje a ciência, e cada vez mais, esses dias conversando com uma psicóloga que fez doutorado, está fazendo doutorado na primeira infância, para estudar alguns efeitos do que os problemas da primeira infância, desde a gestação. O que uma gestação conturbada, o que um ambiente conturbado na primeira infância gera numa criança. Então vamos lá, sabendo disso, os estragos são imensos. Moisés, ele durante a gestação deve ter sentido por diversas vezes: que seja uma menina, que seja uma menina, que seja uma menina. Daí de repente, a hora que nasce, é um menino, e agora? O que a gente vai fazer? Não, nós vamos esconder, Imagine durante aqueles 90 dias, durante aqueles 3 meses, a pressão que era, cada ronda daqueles guardas no Egito, cada batida, cada
não chora, não pode chorar, a gente tem que esconder, esconde esse menino. Imagine a pressão que essa criança, ali desde a gestação até os seus primeiros meses. Daí de repente aquela aventura da mãe colocar ele num rio, num cesto ali cheio de crocodilo, e ali você pode imaginar tantas coisas. Daí ele cresce num palácio, mas antes de crescer no palácio ele volta para a mãe ensina para ele algumas lições. Eu estou falando com quem conhece a história de Moisés. Ele volta, porque a filha de Faraó, porém, hoje a gente conhece a história, mas eu fico imaginando a despedida ali, aquela mãe colocando aquele filho no rio, sem saber se Deus ia prover algo. É lógico que tinha muita fé envolvida, tinha promessa, mas eu não imagino como que foi aquele nenê chorando, a mãe, ai Senhor, me ajuda aqui. Mas ali para mim foi muito mais despedida do que uma convicção de que vai parar ali. Tanto é que ela manda a irmã Miriam acompanhar. Mas eu fico imaginando as sensações, a gente percebe, ali a gente está com um netinho de 3 meses em casa ali, e a gente percebe que às vezes um olhar, um barulhinho, cada pulo que ele leva. Você imagina quanto susto esse Moisés levou nos seus primeiros meses ali. Daí ele chega, a filha de Faraó encontra, daí Miriam fala, olha, eu tenho uma pessoa perfeita para cuidar, era a mãe, e ele é cuidado, amamentado pela mãe, e provavelmente ali ele é ensinado, olha, Deus fez algo, você é um hebreu, mas você vai crescer num palácio. Mas aí ali ele é amamentado, ele é educado, ele está ali com a mãe, mas de repente chega um momento, ele tem uma ruptura. Agora você vai ter que deixar a tua mãe. Agora você vai ser criado lá numa outra cultura, num palácio. Daí eu imagino a mãe tentando, não, mas lá vai ser gostoso, lá vai ter videogame, lá vai ter tênis da hora, lá tem as melhores comidas, lá você vai ser cuidado, tal. Mas para uma criança, nada disso é melhor do que uma mãe. Nada disso é melhor do que o afeto, Então você imagina talvez o rigor que era, uma outra cultura. Ele foi criado dessa maneira, até chegar nos seus 40 anos, que ele já começa a entender o seu propósito, e ele é egípcio, mas ele é hebreu, ele tem o poder, ele é um príncipe, porém ele sabe o chamado, a cultura dele, e ele, na tentativa para mim de se enturmar com o povo dele, porque você imagina quantos daí, do seu povo, seus amigos, seus irmãos, a gente aqui apanhando, e Moisés está lá no bem bom, Moisés estava lá tentando, e as quantas vezes ele via um irmão ali, alguém do seu povo, ele queria, os caras assim, porque daí tem inveja, porque ele foi morar no palácio, porque Deus escolheu ele, porque não eu, e quanta coisa esse Moisés passa, e ele tendo que lidar, tipo assim, tem um sentimento com a mãe egípcia, com a família egípcia, mas também tem todo mas numa tentativa de mostrar, talvez, uma aceitação, receber uma aceitação do seu povo, ele defende o seu povo ali, um irmão, e acaba matando. E o texto fala que ele mata com a própria mão um egípcio para defender um hebreu. E eu fico assim, cara, o que leva um príncipe? Ele estava tentando defender, ele estava fazendo, mas ali mostra uma revolta dentro dele. No mesmo tempo que ele mostra algumas coisas, mostra uma pessoa sendo capaz de matar outra, mas estava sendo espancado um irmão dele, mas a ponto, ele tinha espada, ele tinha meios, ele podia prender, ele podia não, mas ali talvez venha uma revolta de dentro, assim, ali aquilo, eu não sei o que eu sou, eu não quero mais essa vida, eu quero libertar meu povo, mas eu não sei.
E no mesmo tempo, ele estava querendo dizer para aquele povo: olha, eu sou de vocês, eu sou igual a vocês, eu estou aqui nessa posição, mas eu amo vocês. Eu fico pensando, quantos adolescentes, quantas crianças, quantos de nós já fizemos coisas para ser aceito por tal grupo, por pessoas que a gente gostaria de estar ali sendo... numa escola, tem aquele grupinho que é legal, mas às vezes eu não entro tanto, porque eu sou diferente, porque os meus valores são diferentes, mas de repente eu fico, e daí eu fico revoltado, porque eu também tenho uma cultura celestial, eu tenho alguns valores, mas o mundo tem outros valores, eu vivo aqui nessa dualidade, eu fico aqui, eu não sei, porque uma hora fala que isso é errado, outra hora fala que não é errado, uma hora eu vejo que é tudo normal, outra hora eu vejo que tudo, a gente fica desse jeito. Crianças, adolescentes, cristãos, eles crescem meio igual Moisés. Eu sou egípcio, eu sou desse mundo, ou eu sou um ET, que não posso isso, não posso aquilo outro? Não, mas você tem que influenciar, você tem... E na verdade, eu lembro quantas vezes eu chegava em casa: mãe, mas lá, o menino fez isso, falou aquilo, fez isso, e eles estão fazendo isso. Minha mãe ficava: filho, mas é diferente isso, aquilo. Aquilo às vezes engolia, mas aquilo lá no mesmo tempo gerava uma revolta. Mas o problema não é só isso, é o que a gente às vezes acaba fazendo. Porque às vezes a gente se sente perdido. Porque às vezes não tem amigos da nossa igreja, na nossa classe. Às vezes não tem amigo... A gente se sente meio fora mas também no trabalho. Às vezes eu estou falando de adolescentes, mas eu estou falando hoje. Às vezes a gente se sente meio Moisés, aonde quer que a gente esteja, porque nós não somos nem de lá nem de cá, nós somos do céu, nós somos libertadores, nós somos chamados para fazer a diferença. Porém, o inimigo, ele também arquitetou tudo aquilo que ele arquitetou com Moisés, de tentar fazer o quê? Usar desde a gestação os problemas, os conflitos, não, vai morrer, a condenação, todos esses processos que Deus está no controle, mas até um certo ponto, até um certo momento, Moisés não sabia que Deus estava no controle. Moisés só vivia o conflito. Eu muitas vezes na minha vida eu não sabia que Deus estava no controle. Eu só vivia os conflitos dessa terra. Eu só vivia os conflitos do que Deus que é bom, que me falavam, mas eu não entendia ainda. E alguns conflitos que eu entendia, que eu sentia, como Moisés, como o abandono, porque meu pai e minha mãe muitas vezes não compravam minha briga. Em vez de ir lá, igual as outras mães iam lá, brigava com os outros alunos, brigava com a professora, brigava com todo mundo. E eu chegava lá: mãe, fizeram isso comigo. Minha mãe: tem que perdoar. Como assim? A senhora não me ama? Porque parece que as mães dos outros, a senhora não está comprando a minha briga, a senhora... Parece uma sensação de impunidade, de injustiça, Gente, sabe, são tantas coisas que nós, enquanto adultos, enquanto a gente não tem noção do que vai fazendo, vai gerando numa criança, num adolescente, num jovem. A gente não sabe, e esses dias eu comecei a pesquisar, sabe aquela hora que teu filho machuca, você leva ele para o hospital, e vai ter uma hora que ele é criança, ele não entende nada, ele é de colo ainda. E vai chegar um momento que você tem que entregar ele para a enfermeira, e a enfermeira vai levar ele para o centro cirúrgico, ou para alguma coisa, e você não pode acompanhar. Você não tem noção do trauma que isso gera numa criança. A criança está sentindo assim: você não tem culpa, a criança não tem culpa, ninguém tem culpa, mas aquilo é uma ruptura. A criança sente assim, num momento de insegurança, de instabilidade: eu estou sendo abandonado. E aquilo, o inimigo vai usando, daí fala assim: o que a gente pode fazer? O que a gente vai fazer se tanta coisa?
E às vezes eu converso aqui com adolescentes e jovens, e isso me ajudou a entender um pouquinho a minha filha, porque tinha coisas que eu fazia, e para mim eu estava lá sendo o maior pai. E daí ouvindo às vezes de uma outra adolescente: nossa, um dia minha mãe fez isso, nossa, isso me machucou muito. E eu fiquei assim: nossa, mas eu faço isso direto com a Ana Laura. Mas isso tua mãe faz porque ela está pensando que está fazendo melhor para você. Porque eu também faço. Mas na cabeça deles, não é bem assim. Na cabeça deles. E daí o inimigo já vai usando aquilo que o pastor Jetro falou, como que era, as linhas, as frequências, e vai machucando, e vai gerando algumas coisas, e o inimigo já vai fazendo: você é rejeitado, você não tem... Olha, se eu soubesse quantas crianças, quantos adolescentes acham que os pais preferem os outros. Se você é filho único, não, sabe, são tantas coisas. E eu estou falando isso tudo por quê? Porque eu quero chegar na importância lá na casa de Jetro, e eu vou chegar aí. Mas eu queria só para terminar, falando assim que Moisés, ele tinha N conflitos, até ele ir para o deserto, porque ele vai para o deserto fugindo assim, com todos esses conflitos. Eu sou hebreu, mas agora eu sou egípcio, agora eu matei um para tentar fazer parte da turma dos hebreus, para mostrar que eu estou com eles, porém no outro dia eu quis ajudar, quis tentar organizar um negócio lá, é a história lá de Moisés. Pessoal, vocês estão tumultuando aí, vamos não sei o quê. Um hebreu fala: você vai ser juiz sobre nós? Quem te colocou aí como líder nosso? Você vai matar a gente? Opa, peraí, então, sabe, você não é aceito aqui não, você não é um de nós, você é o príncipe aí, você tem regalias. Peraí, então eu não sou aceito, então eu estou sendo rejeitado pelo meu povo, então eu sou egípcio. Não, agora os egípcios querem matar você, agora você tem que fugir. Você é rejeitado pelos hebreus, você é rejeitado pelos egípcios, agora você não é nem príncipe, nem plebeu, você não é mais nada, agora você é um fugitivo. Vaza, por favor, porque tudo deu errado na tua vida. Você cresceu longe da tua casa, você cresceu com algumas promessas de que seria um príncipe, que seria libertador, e assim por diante. Ele sai com várias rejeições, com rupturas familiares, com uma deturpação na sua identidade, quem que eu sou. E eu quero dizer que a gente chega numa certa idade, tudo assim. Eu quero dizer que eu lembro que meu pai ficava falando assim: você vai ser pastor? Que ser pastor? O que você vai ser? Eu nem sabia o que eu queria ser, nem sabia o que eu era. Sabe, hoje a gente, os adolescentes, jovens, assim, ele chega meio sem saber. Você vê que a escolha da profissão, é raro aquele que acerta na sua primeira escolha. O jovem chega lá com seus 19 anos, 18 anos, o que você vai fazer? Eu vou fazer não sei o quê. Primeiro, segundo ano de faculdade, ele já está assim: não, acho que não era isso, não era aquilo. Ele chega sem saber. Porque na verdade, ele não sabe se ele quer agradar o pai, se ele quer agradar a mãe. Na verdade, na maioria das vezes não. O pai já falou uma coisa, ele já quer para afrontar. Porque o pai, na verdade, ele já tem algumas mágoas do pai. E o pai nem imagina que ele tem mágoa, porque o pai já fez várias coisas que magoou ele, mas que o pai não tem nem noção. Porque o pai é outra frequência. Só que o inimigo trabalha com tudo isso. E daí essas pessoas muitas vezes vão para o deserto, porque deserto é aquele momento da vida que, e agora? É hora que você, por estar nesse conflito todo, você começa a meter o pé pelas mãos, você começa a fazer igual Moisés, você mata aqui. Quando eu falo a atitude de Moisés, é para tentar chamar a atenção daquele grupo ali, no caso dos hebreus. Ele quis tentar. É onde que a menina começa a tentar
mostrar que ela já é uma moça, que ela também já pode ser aceita por aquele grupo mais velho. Os meninos já podem começar. Quantas pessoas se envolveram com drogas só para estar naquele grupo, porque era o grupo da pessoa que era mais velha, de um amigo, não é porque ele tinha curiosidade, não, era só para estar na turma, porque para estar na turma ele tinha que experimentar aquilo, ou porque era a turma dele experimentava, então ele fazia, porque era para ser aceito. Quantas coisas erradas, eu consigo lembrar de algumas coisas que eu fiz para tentar ser aceito. Agora Moisés faz isso, e na maioria das vezes isso dá errado. Quantas meninas se entregaram antes do tempo para os seus namorados para tentar ser aceita? Quantos meninos começaram uma vida em todos os sentidos, tanto nessa parte sexual, como na parte de vícios, tantas coisas para se afirmar, eu sou o cara, eu sou o homem. Só que tudo isso vai gerando feridas, e na verdade você vai sendo, porque daí uma hora você percebe que você é rejeitado pelo pai, você é rejeitado mais por aquele grupo, por aquilo, e você vai se sentindo assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fugir. E hoje tenho o lugar perfeito para fuga. Hoje, começou a dar errado as coisas, eu não preciso nem conversar com ninguém. Hoje eu me afundo aqui, Antigamente o pessoal se afundava num copo de cerveja, né? Tinha até música. Hoje o pessoal vai para a internet, hoje o pessoal vai para seu lugar e fica lá. E Moisés faz isso. Só que Moisés vai para o deserto. E no deserto ele encontra algo muito especial, que é o que eu queria falar. Ele encontra a casa de Jetro. Num deserto, ele foge para o deserto, mas no deserto de Midian, ele encontra lá a casa de Jetro. Jetro era um sacerdote de Midian, um líder, e aqui eu não tenho tempo, porque se eu entrar, não acabei nem marcando, nem fazendo pesquisa, mas era um sacerdote de Deus, era um homem de Deus, era um profeta do Senhor, num outro lugar lá, mas ele recebe Moisés, e Moisés ali passa 40 anos ali, sendo cuidado por Jetro, sendo pastoreado por Jetro, sendo desconstruído, aquela imagem, aquele príncipe que não sabia se era príncipe, se era bandido, se era tudo aquilo. Ele encontra um abrigo, um lugar seguro, ele casa, ele constrói, ele começa a construir algo, ele tem filhos. Eu queria dizer que essa casa de Jetro é a igreja dos nossos dias. É onde tem sacerdote, é onde tem profeta, é onde tem gente que pega pessoas que vêm desestruturada, que vêm pessoas sem identidade, quem você é? Você é, e daí vai, você é cristão, você não é cristão, você é da macumba, você é espírita, você não, o que você crê, eu não sei. Você tem problema com o pai, você tem problema com a mãe, você tem problema com você mesmo, você tem problema com a tua sexualidade, você tem problema com o vício, você está cheio de problema. Mas aqui tem um lugar seguro, que tem gente que vai cuidar, vai pastorear, vai começar a desconstruir um monte de mentira. Porque até os 20, até os 30, ou dependendo, não sei das circunstâncias que a gente vive, tem gente que até os 50, 60, 70 anos, vive um monte de mentira, os sofismas. Por isso que fala que as nossas lutas, com as quais nós lutamos, que a igreja luta, não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para desfazer sofismas, que são as mentiras que o inimigo vai colocando no coração de uma criança, de um adolescente. Você não é amado, você é rejeitado, a tua família não te ama, aquele grupo não te ama. Lembra quando você quis brincar, aquele pessoal não quis? É porque você é cristão, ou é porque você é feio, ou é porque você é burro, ou é porque você é não sei o quê. Então daí você vai para um outro e fica tentando fazer tudo. Não, é porque você é a tua roupa, é o teu jeito de falar, e você fica tentando fazer de tudo. E às vezes tem gente que vai para a igreja e fica tentando fazer também de tudo na igreja para chamar atenção. Não, sabe, lugar de deserto
E o legal de ver a casa de Jetro, que a maioria dos chamados foram feitos e tiveram início, a plataforma de lançamento de chamado é em deserto. Você pensar, Jesus começa no deserto, Jesus é preparado no deserto, Paulo é preparado no deserto, Elias é preparado no deserto, todas as pessoas que de alguma maneira Deus tem algo. E eu fiquei pensando, a igreja, geralmente as pessoas procuram num momento de deserto, porque é ali no deserto que a gente precisa realmente rever algumas coisas. E eu louvo a Deus porque essa igreja tem procurado ser esse lugar, essa casa de Jetro, onde tem profetas, onde tem sacerdotes, onde tem pais espirituais, para de repente começar a fazer primeiro, no deserto e nessa igreja, precisa ser desconstruído algo. Porque não adianta, tem gente que chega na igreja já querendo, eu quero fazer, não. Tem um processo, porque se você começar, tem que tirar as mentiras, de que você não é príncipe, também não é plebeu, você não é rejeitado, você não precisa matar, você não precisa tentar agradar as pessoas. Sabe, você é amado por Deus, você nasceu para fazer algo especial, e não precisa ser na tua força, do teu jeito, você não precisa fazer nada, porque na verdade Deus já fez tudo quando escolheu você para nascer, para vir à existência, porque Ele tem um projeto maravilhoso para você, e tudo aquilo que o inimigo tentou, desde da tua gestação, que você teve uma gestação complicada, por causa de um problema que os teus pais tiveram, por causa de uma infância difícil, por causa de um problema que os teus pais tiveram, na verdade é o inimigo usando tudo para tentar colocar coisas dentro da tua cabeça, no teu coração, para você se sentir realmente ter uma identidade meio deturpada. E hoje cada vez mais, se tem uma coisa mais complicada para o ser humano hoje, é a tal da identidade. Por isso que hoje estão mudando aí, não sei quanto gênero tem, porque as pessoas não sabem o que elas são, se elas são nó. Antigamente o problema era da sexualidade, não sabe se é homem, se é mulher. Hoje não sabe se é homem, se é mulher, se é gato, se é cachorro, se é velho, se é novo, se é criança, se é parede, se é cadeira, a pessoa não sabe o que ela é mais. Tem gente que já passou por 5, 6 gêneros e está no quarto, está no 7º, no 8º e ainda não. A pessoa não sabe, na verdade, mas sabe por quê? Porque ela não se encontra. Porque para ela se encontrar, às vezes, ela vai precisar passar por um deserto, por uma casa de Jetro. Para as pessoas começarem a falar para ela, não. Para tirar, e muitas vezes, o que precisa ser tirado da gente, tem vezes que precisa ser tirado o príncipe da gente. Porque tem gente que chega na igreja se achando. Tem gente que tem problema com baixa autoestima, mas tem gente que tem problema com a autoestima. Tem gente que, não, porque eu era príncipe no Egito. Mas Deus, o que Ele tem para fazer com você é como pastor, não como príncipe. Jesus falou, Pedro, tu me amas, e toda vez que Ele falava, te amo, Jesus falava assim, então mostra que você é o cara, pega a espada e corta a orelha de Malco para mim mais uma vez, me defenda quando as pessoas falarem de mim, vai lá, mostra que você é forte, mostra que você é um príncipe nessa geração. Era isso que ele falava, Jesus falava. Pedro, tu me amas? Então se torne um pastor, pastoreie os meus pequeninos. Moisés, eu tenho algo para você, mas não vai ser desse jeito, você não precisa provar nada, você precisa primeiro aprender que não é do teu jeito. Deixa eu tirar o príncipe, deixa eu te humilhar, deixa eu te desconstruir primeiro, para depois começar a mostrar quem realmente você é, que você não é nem hebreu, nem egípcio, na verdade você é meu filho, meu escolhido, o meu libertador. E daí vem a segunda, porque da casa de Jetro, nesse processo de desconstrução no deserto, um dia eu vou falar só sobre isso aí, a ponto de partida, para tudo aquilo de conquista que um homem tem, todos os homens de Deus,
tanto na vida ministerial, em todas as áreas, o ponto de partida de toda conquista é no deserto. Daí Moisés do deserto, ele tem um encontro ali com a sarça, que daí já a igreja, ou a casa de Jetro, leva ele para, agora você vai pastorear, você vai cuidar de ovelhas, você vai, é um outro tipo de trabalho, você vai conhecer aqui, você vai servir, você vai trabalhar, e enquanto você faz isso, o Senhor vê o teu coração e fala, agora, você está pronto, vem cá, que eu quero te usar. E daí Deus dá uma experiência com ele, porque daí uma coisa, a igreja, e para mim é isso que eu fiquei pensando, eu fiquei lembrando de algumas experiências que eu tive, porque você percebe que Moisés fala assim, quem sou eu? Ali ainda, ele não sabia quem ele era, porque no deserto e na igreja, ou na casa de Jetro, ele foi assim, ele se humilhou, ele se esvaziou, ele foi humilhado, ele foi triturado, ele foi lapidado, agora ele está vazio. Agora quem identifica, quem mostra quem ele é o próprio Deus, porque não é uma igreja, a igreja prepara, a igreja ensina, orienta, mas eu quero dizer, é aquilo que a gente tem falado, meu querido, você pode participar de 50 cultos aqui, você pode participar da igreja 10, 20, 2 anos, 50 anos, mas se você não tiver experiência com a sarça, se você não tiver experiência com o grande eu sou, você vai continuar a vida inteira perguntando, quem sou eu? Porque a gente só sabe quem a gente é, quando a gente encontra quem Ele é. A gente é o reflexo. Você vê que Pedro, ele começa a perceber quem ele é. Você vê que Isaías começa a perceber quem ele é. Assim que depois que eu vi o Senhor, a hora que eu vejo a glória, a manifestação. E quando Moisés se depara com a presença, daí ali começa uma nova história na vida de Moisés. Moisés, eu sei que você ainda não sabe quem você é, mas agora você vai começar a andar comigo, porque agora eu estou me revelando a você. Agora ali o Espírito, o próprio Deus se manifesta a Moisés. É isso que nós, como igreja, precisamos fazer com os nossos adolescentes. Por que no face a face? Por que nessas experiências? Por que às vezes em conferências? Por que na bênção que nós fizemos? Por que às vezes em alguns cultos é tão importante a gente levar esses adolescentes, ou até mesmo a gente. Quantas pessoas aqui mais velhos participaram desses encontros e chega lá em alguns momentos, estão lá chorando, porque se depara com algumas coisas ali, traz a memória, puxa, olha, era aqui meu problema, era aqui que faltava, aqui que tinha uma ruptura, foi quando meu pai, foi quando lá atrás, foi quando minha esposa, foi quando eu fiz, mas daí ali, diante da luz, da glória, da majestade de Deus, você fica assim, ó, que eu não sou príncipe, eu não sou nada, porém Deus fala, mas você não é nada, mas você vai em meu nome, eu que agora vou começar a cuidar de você, agora você vai perceber e vai conhecer a tua identidade, porque a nossa identidade está relacionada com a identidade de Deus, porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança, e essa imagem foi deturpada com pecado, mas em Jesus, Ele quer restaurar a nossa imagem, e ali a gente percebe que Moisés, ele é tão impactado com aquilo, e a gente percebe mesmo ele sendo impactado com aquilo, quando ele volta, ele vai procurar quem para falar que ia voltar para o Egito, olha só que é tão tremendo isso, Moisés teve essa experiência da sarça, e ele volta para o Egito, ele sai da sarça e vai aonde? Na casa de Jetro, ele vai conversar com quem? Com o seu pai espiritual, ele vai para a sua igreja. Tem muita gente que às vezes tem uma experiência, já eu tenho experiência, eu tenho que contar, tenho que compartilhar com quem tem me ajudado, tem me ensinado, tem feito, olha, falou isso, Deus apareceu, fez isso, e ele falou isso, o que Jetro falou? Vai, é Deus fazendo.
E daí Moisés, dali em diante, começa a ter encontros e revelações. E dali em diante, Moisés experimenta. E dali em diante, Moisés encontra quem ele era. Ele não era nada, mas dali ele se torna o homem mais manso, o maior líder que já existiu na história da face da terra, lógico, sem contar Jesus. Mas ele faz grandes coisas. Mas o que eu acho mais interessante é que depois dele viver tantos milagres, ver os sinais, as maravilhas, as 10 pragas, o mar se abrindo, tudo isso, mas a identidade dele estava relacionada com a presença de Deus, não com o poder de Deus. Porque quando o povo peca, o povo erra lá no bezerro de ouro, Deus fala assim: olha, cansei desse povo, eu não vou mais com vocês. Eu não vou mais com vocês, eu vou mandar um anjo, e ele vai à frente, vai fazendo sinal, vai fazendo maravilhas. Moisés fala assim: se a tua presença não for comigo, se a tua presença não for conosco, nós não saímos daqui. Eu fiquei assim, o Espírito me trouxe. Sabe por que isso? Porque o que gerava identidade, o que fazia Moisés andar, o que fazia Moisés bater na água, o que fazia Moisés, não era o poder de Deus. O poder fazia todas as coisas acontecer, mas o que dava segurança para Moisés era a presença de Deus. É porque ele sabia, porque ele tinha experimentado caminhar com Deus. Quando nós aprendemos a caminhar com Deus, a gente não tem mais insegurança, a gente não precisa mais, porque lá atrás meu pai abandonou, porque lá atrás um egípcio fez isso, porque lá atrás eu tive um monte de problema. Não, em Deus, todas as minhas limitações, todos os meus traumas, todas as minhas feridas são sanadas, porque eu percebo que eu nasci para fazer a diferença. Ele me chamou, e daí não tem mais quem sou eu, desde que a tua presença esteja conosco, não importa mais nada. Então nós precisamos, como igreja, precisamos ser essa casa de Jetro, tentando trazer os nossos adolescentes e jovens para que desde muito cedo eles já tenham um encontro com a sarça, para que eles possam perceber, já não precisa chegar com 20, com 30, com 40 anos, cheio de ferida, e assim, quem que vai liderar uma célula? Eu não posso, não sei, não posso, não consigo. Quem vai fazer? Vamos fazer, quem vai fazer? Quem vai fazer diferença nessa cidade? Mas quem sou eu? Eu não sou nada. Não, mas eu vou fazer diferença, porque eu sei que eu ando com quem eu ando, e já se revelou para mim, e Ele enche a minha vida da presença dEle, da glória, do poder, da manifestação. Então eu posso fazer a diferença dEle na escola, eu posso fazer a diferença na minha casa, porque eu não faço pautado em mim, ou nas minhas experiências negativas, naquilo que o inimigo tentou atrapalhar, mas eu faço pautado na experiência que eu tive na sarça. Dá para entender? Então, meus queridos, que nós possamos, daí você fala assim, então isso é só para os adolescentes? Não, meu querido, como eu falei para você, eu sou um menininho, era um menininho mimado, era um menininho que, filho caçula, pai e mãe protegeram do máximo que conseguiram, e tinha tantas coisas, não sabia, não conseguia, jamais imaginava viver 1/3 do que eu vivo, 1/10 do que eu vivo, tanto de luta, como de vitória. Tem lutas e lutas, coisas que eu olhava para o meu pai e ficava assim, como que meu pai consegue? Ficava assim, nossa, meu pai hoje eu sei porque ele conseguia. Era porque ele carregava a presença, a mesma presença que hoje eu carrego. Por isso que hoje eu posso. E daí eu lembro, conversando com meu pai também teve os perrengues dele quando era adolescente, quando era criança, teve problema na família. Quem não teve problema na família, quem não teve, e quem não vai ter, atira a primeira pedra. Não tem aqui, todo mundo tem problema na família, todo mundo tem problema, vai ter, e se a gente deixar o inimigo, porque o inimigo quer usar essas coisas, quer usar o irmão, quer usar a mãe, quer usar o pai, quer usar os tios, quer usar os amigos, quer usar o patrão, quer usar a esposa, quer usar o marido, quer usar tudo, para de alguma maneira, levar uma coisa para você. Quem é você? Eu não sou nada, mas eu sei quem é tudo, e Ele habitando em mim, eu posso todas as coisas nele, naquele que me fortalece.
Mas eu sou fraco. Ele fala que na minha fraqueza Ele aperfeiçoou o poder dele é aperfeiçoado na minha fraqueza. Então, de alguma maneira nós precisamos viver dessa maneira. E ficar cada vez mais lembrando a importância. Eu fiquei com isso daqui, essa questão da casa de Jetro, tanto a casa de Jetro como a experiência. Nós precisamos ser uma casa de Jetro, mas também nós precisamos levar as pessoas, porque se não fosse a sarça, talvez Moisés ia continuar só sendo humilde, sendo uma pessoa boa, sendo uma pessoa que está lá pastoreando as ovelhas. Posso socorrer aqui, mas jamais ia se tornar aquilo que Deus sonhou para ele. Sabe, eu penso que muitas vezes tem muita gente na igreja que já foi recolhido, já foi abraçado pela casa de Jetro, mas ainda está aí. A gente precisa ir para a sarça, para daí na sarça a gente ter um encontro com a nossa verdadeira identidade, de profetas dessa geração, de libertadores, de pessoas que foram chamados para fazer a diferença. E que a minha oração, Douglas, Gabi, Lucas, Kelly, os líderes de célula, dos adultos, líderes dessa igreja, minha oração para essa igreja é que a gente consiga realmente levar cada um que entrar nessa porta aqui, sim, a ter os cuidados de Jetro, com o Jetro, assim como Jetro teve com Moisés, mas que muito mais, que a gente possa levá-los a ter a experiência com a sarça, que aqui possa ser um altar onde a glória, a manifestação possa ser constante, mas que também as pessoas possam sair daqui falando assim, eu quero, porque às vezes não é aqui, às vezes não vai ser na casa, vai ser no monte, não vai ser no templo, vai ser no deserto, vai ser num lugar, mas o importante é você saber que tem algo, tem um momento determinado, que a hora que o Senhor aparecer para você, todas as tuas feridas, todos os teus traumas, os teus medos, tudo aquilo que te paralisa, vai ter um fim, porque daí nada mais pode parar você, porque aquilo que vai estar em você e vai estar agindo através de você, vai ser maior do que qualquer coisa, vai ser maior do que Faraó, vai ser maior do que os traumas, do que passou e do que virá, vai ser o Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus.